Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro, A Gênese, de Allan Kardec. Um livro que eu acho que é muito pouco estudado dentro da doutrina espírita, porque as pessoas se concentram muito no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Talvez também em O Livro dos Médiuns um pouco mais, mas dois livros que ficam um pouco mais esquecidos são o A Gênese e o Céu e o Inferno. E esse principalmente, eu tenho um apreço muito grande porque ele fala da nossa vida, do nosso desenvolvimento como espírito, como ser biológico, quando encarna na Terra, sobre os mundos. Então, neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diversidade dos mundos, que está lá no capítulo Uranografia Geral, primeira parte, capítulo 6. No meu livro, que é esta edição aqui, é página 130. Então lá, em Diversidade dos Mundos, e eu indico para vocês o vídeo de ontem, do dia 6 de maio de 2011, que fala sobre a diversidade da vida. Esse vídeo está muito conectado com esse assunto. Então procure lá, a diversidade da vida, no meu canal. Diversidade dos mundos. Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, vocês visitaram conosco as imensas regiões do espaço. Sobre os nossos olhares, os sóis sucederam os sóis. Os sistemas planetários sucederam os sistemas planetários. As nebulosas sucederam as nebulosas. Diante das nossas viagens, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmo e desfrutamos antecipadamente da ideia do que seja o infinito. Infinito este que somente poderemos compreender em toda a sua extensão à medida que no futuro formos nos aperfeiçoando. Os mistérios do espaço celeste nos desvendaram o seu enigma, até aqui indecifrável, e pelo menos já podemos conceber a ideia de que as coisas são universais. Agora, é preciso deter a marcha para que possamos refletir. Ele está fazendo um ensaio aqui, sobre uma viagem no espaço. Número 59. Sem dúvida é belo termos reconhecido o quanto a Terra é insignificante e o quanto é medíocre a sua importância na ordem dos mundos. Foi muito bom termos abatido a presunção humana, a qual os homens dão tanto valor, e termos nos humilhado diante da grandeza do universo. Às vezes nós parecemos assim a forma principal do universo, A gente quer que a vida seja igual, que as pessoas sejam iguais, que os seres sejam iguais, que tudo seja a forma como é criado na Terra. Porque a gente acha que tudo tem que ser igual aqui, um dos menores planetas. Mas a gente acha que tem que ser igual aqui, senão não é vida, Entretanto, será ainda mais belo interpretar em sentido moral o espetáculo do qual fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer de como esse poder age nas diversas partes desse vasto universo. Como estamos acostumados a julgar as coisas sob o ponto de vista da nossa nobre e insignificante habitação, a Terra, somos levados a imaginar que a natureza só poderia e deveria agir nos outros mundos segundo as regras e as condições conhecidas na Terra. Ora, é justamente nesse ponto que devemos reformar a nossa maneira de julgar as coisas. Lancem por um instante o olhar sobre uma região qualquer do planeta de vocês e sobre uma das coisas que a natureza terrena produz. Não reconhecerão aí a marca de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Não reconhecerão na asa de um pequeno pássaro das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a maravilhosa fertilidade dessa deslumbrante natureza? Estudem os seres que voam nos ares, desçam até as violetas que estão nos bosques, mergulhem nas profundezas do oceano e em tudo e por toda parte encontrarão esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é uma só em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Olha que sabedoria que
que ele falou, que age de formas diversas nos tempos, nas circunstâncias, nos lugares, mas é única e múltipla, em suas produções. Ela se revela tanto num sol como numa gota d'água. A natureza povoa de seres vivos um mundo inteiro com a mesma facilidade que faz rebentar o ovo posto pela borboleta no outono. Ora, se é muito grande a variedade que a natureza pode se manifestar em todos os lugares desse pequeno mundo, tão acanhado e tão limitado, quanto mais amplo não deve ser esse modo de ação dos mundos maiores. Quanto mais desenvolvida e pujante não deve ser a natureza, operando nesses mundos maravilhosos que, muito mais do que a Terra, atestam a sua incomensurável perfeição? Portanto, não procurem ver em cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários semelhantes ao da Terra. Olha só, Kardec falando uma coisa que até hoje os cientistas procuram: planetas iguais à Terra, sempre planetas iguais à Terra, né? E ele estava lá alertando, né, nesse ensaio aqui, estava alertando isso. Não procurem ver nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que vivem ao redor de vocês. Ao contrário, pensem que, assim como em toda a humanidade, não existe um homem cuja fisionomia seja igual ao do outro. Uma diversidade prodigiosa e inimaginável que se acha espalhada pelas moradas eternas que flutuam no seio dos espaços. Pelo fato de que a natureza do reino animal começa no zoófito, corais, esponjas, medusas, e termina no homem, pelo fato de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido, a chuva, a renova incessantemente, de que a sucessão das estações terrenas trazem para a vida os climas que as diferenciam, não concluam que os milhões e milhões de planetas que flutuam na imensidão do espaço sejam iguais ao que vocês habitam. Longe disso. Eles são diferentes segundo as diversas condições que lhes foram designadas e de acordo com o papel que coube a cada um no cenário do universo. Esses planetas podem ser comparados com as diversas pedras de um imenso mosaico. Podem ser comparados com a diversidade das flores num imenso jardim. Olha só que legal esse ensaio aqui que ele fez sobre a diversidade dos mundos, né? Então, gente, como nós somos às vezes medíocres na forma de analisar, acreditando, e a nossa cultura contribui muito para isso, o ser humano achando-se dominante, um dominando o outro sempre, e as religiões também contribuem com essa sensação de poder, de dizer que não, Deus criou o ser humano, é o povo escolhido, é criado em imagem e semelhança, né? Então são vários tipos de conceitos que nos deixam limitados a um tipo de entendimento. Então a gente acredita, e está lá no nosso subconsciente, qualquer coisa que venha de fora, diferente de mim, então não é de Deus. Então pode não ser aprovável dentro dos meus conceitos. Falamos isso no vídeo, né? A diversidade da vida. Lá no dia 6 de maio de 2011, está lá no canal. A diversidade da vida. Tudo que é diferente, será que é ameaçador? É assim que é a história dos povos, de todos os povos. Tem os momentos que um povo sobrepuja o outro, um povo escraviza o outro, e às vezes esse sistema de escravizar se reveza entre um e outro. Não existe um povo só na Terra que foi somente escravizado. Todos já foram escravizados, já foram escravizadores. Então vejam que nós somos humanos concorrendo ao progresso infinitamente. E temos que abrir a nossa mente para a compreensão do outro, para a compreensão dos mundos, para que a Terra possa se abrir para um novo momento no universo. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo de inspiração aqui do livro A Gênese. Falamos lá sobre a diversidade dos mundos. Até o nosso próximo vídeo de inspiração do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Até lá!